não é um pequeno? Gênesis 19, verso 20. Estas palavras devemos tomar como um slogan, ao invés de um texto na acepção ordinária desse termo. Não tentarei explicar o contexto. Foi a palavra de Ló quando ele suplicou pela salvação de Zoar. Mas colocarei tudo de parte em relação à conexão na qual se encontra e farei uso dela de outra forma. O grande pai das mentiras tem múltiplos instrumentos através dos quais procura arruinar as almas dos homens. Ele usa pesos falsos e falsos equilíbrios com o objetivo de enganá-los. Por vezes, ele usa tempos falsos, declarando numa hora que é demasiado cedo para procurar o Senhor e noutra que agora é demasiado tarde. E ele usa quantidades falsas, pois declarará que os grandes pecados não passam de pequenos, e para os que confessa serem pequenos pecados, posteriormente ele faz com que eles não sejam nada demais, meras ninharias, praticamente dignos de perdão por si só. Muitas almas, não tenho qualquer dúvida, foram apanhadas nesta armadilha e foram deste modo enlaçadas. Foram desta forma destruídas. Elas aventuraram-se no pecado onde pensavam que a corrente era superficial e foram fatalmente iludidos pela sua profundidade. Eles foram arrastados pela força da corrente para aquela queda de água que é a ruína de tais vastas multidões das almas dos homens. Hoje, devo empreender na resposta a esta tentação e tentar colocar uma espada nas vossas mãos para resistir ao inimigo quando ele aparecer diante de vós com este brado. Não é apenas um pequeno, e tentar-vos no pecado, porque ele irá levá-los a imaginar que não há nada de mais nisso. Não é apenas um pequeno. No que diz respeito, então, a esta tentação de Satanás relacionada com a pequenez do pecado, esta é a minha primeira resposta. O melhor dos homens foi sempre ter medo dos pequenos pecados. Os mártires sagrados de Deus têm estado preparados para suportar o mais terrível dos tormentos, ao invés de darem um passo, por mais pequeno que fosse, para fora da estrada da verdade e da retidão. Vejam Daniel, quando o decreto do rei foi adiante, afirmando que nenhum homem deveria adorar a Deus durante um período de tempo, ainda assim ele orou 3 vezes por dia, conforme o fazia anteriormente, com a sua janela aberta no sentido de Jerusalém, não temendo a ordem do rei. Por que é que ele não se retirou para um aposento mais interior? Por que é que ele não terminou com a oração vocal e manteve as suas súplicas no seu pensamento e no seu coração? Não teria ele sido também aceito conforme quando se ajoelhava, conforme era habitual, com a janela aberta para todo mundo ver? Mas Daniel julgava que por mais pequena que a ofensa pudesse parecer, ele preferia sofrer a morte nas mandíbulas do leão do que pecar contra o amor do seu Deus e também desonrar a Deus por aquela pequena ofensa que fosse, ou levar os homens a blasfemarem o seu nome sagrado porque o seu servo tinha tido medo para obedecer. Marco também os 3 filhos sagrados, ainda jovens, foram ameaçados com uma fornalha. O rei Nabucodonosor pede-lhes simplesmente que se curvem e ajoelhem e adorem a imagem dourada que ele havia criado. Quão ligeira era a homenagem! Um simples ajoelhar e já estava feito. Uma prostração e eles podiam seguir o seu caminho em segurança. Não era bem assim. Eles não irão adorar a imagem dourada que o rei criou. Eles podem arder por Deus, mas eles não podem virar as suas costas a Deus. Eles podem sofrer, mas eles não irão pecar. E embora todo mundo os pudesse ter desculpado com um apelo de conveniência se eles tivessem desempenhado aquele pequeno ato de adoração de um ídolo, ainda assim eles não o irão fazer. Mas ao invés, preferem estar expostos à fúria de uma fornalha 7 vezes aquecida do que cometer uma ofensa contra o Altíssimo. Podemos lembrar também, entre os primeiros cristãos, daquele nobre guerreiro para Cristo, Marco, o bispo de Aretusa. Ele levou as pessoas a derrubarem o templo do ídolo na cidade a que presidia. E quando o imperador apóstata, Juliano, tomou o poder, ordenou que as pessoas reconstruíssem o templo. Elas estavam obrigadas a obedecer sob pena de morte. Mas Aretusa, durante todo o tempo,
ergueu sua voz contra o mal que estavam a fazer, até que a fúria do rei caiu sobre ele. Contudo, a sua vida foi-lhe oferecida na condição de que subscreveria apenas um mero meio centavo para a construção do templo. Não menos que isso, se ele atirasse um grão de incenso para o turíbulo do falso Deus, ele poderia escapar. Mas ele não o faria. Ele temia a Deus e não cometeria o mais pequeno dos pecados para salvar a sua vida. Eles, portanto, expuseram o seu corpo e deram-no às crianças para o picarem com facas. Depois, eles untaram-no com mel e foi exposto às vespas e picado até a morte. Mas durante todo esse tempo, o grão de incenso ele não daria. Ele poderia dar o seu corpo às vespas e morrer na mais terrível das dores, mas ele não conseguia, não iria, não ousaria pecar contra Deus. Um nobre exemplo. Agora, irmãos e irmãs, se os homens conseguiram compreender tanto pecado em transgressões tão pequenas que os levaria a suportar torturas inconcebíveis ao invés de os cometerem, não haverá, afinal de contas, algo de terrível nas coisas que Satanás diz? Não é apenas um pequeno. Homens, com seus olhos bem abertos para a graça divina, viram todo o inferno no mais ínfimo dos pecados. Dotados com um poder microscópico, os seus olhos viram um mundo de perversidade escondido num único ato, ou pensamento, ou imaginação do pecado. E, consequentemente, eles evitaram com horror, passaram por e não queriam ter nada a ver com ele. Se o caminho direto para o paraíso é através das chamas, das inundações, através da própria morte, eles passariam muito mais evidentemente por todos esses tormentos que por qualquer mínimo centímetro de desvio para trilharem um caminho mais fácil e errôneo. Digo que isto deve ajudar-nos quando Satanás nos tentar para cometermos pequenos pecados. Isto deve ajudar-nos na resposta. Não, Satanás. Se o povo de Deus o acha grande, eles sabem melhor do que tu. Tu és o enganador, eles são a verdade. Devo esquivar-me de todo pecado, mesmo que digas que é apenas um pequeno. Pode ainda responder-se, como resposta a esta tentação de Satanás, no que diz respeito aos pequenos pecados, assim: os pequenos pecados levam a grandes, Satanás. Tu incitas-me a cometer uma pequena injustiça. Conheço-te, sei quem és, ó tu ímpio. Tu desejas que coloque a extremidade fina da cunha. Tu sabes que assim que ela estiver inserida, tu podes levá-la para casa e dividir a minha alma em dois. Não, afasta-te. Por mais pequena que seja a tentação, eu recuso-te, pois a tua pequena tentação leva a algo maior e o teu pequeno pecado abre caminho para algo pior. Todos nós vemos na natureza o quão facilmente podemos comprovar isto, que as pequenas coisas levam a coisas maiores. Se desejar construir uma ponte sobre um abismo, frequentemente é habitual disparar uma seta e cruzá-la com uma linha praticamente invisível. Essa linha passa sobre o abismo e com ela abre-se o caminho, vindo posteriormente uma pequena corda, e após isso um cabo, e após isso a suspensão oscilante da ponte que abre caminho para os milhares. Assim também o é muitas vezes com Satanás. É apenas um mero pensamento que ele nos coloca na mente. Esse pensamento ostenta um desejo. Este desejo, um olhar. Esse olhar, um toque. Esse toque, um ato. Esse ato, um hábito. E esse hábito, algo pior. Até o homem, de princípio simples, será inundado e afogado pela perversidade. As pequenas coisas, costumamos dizer, levam a algo pior. E assim sempre foi. Uma centelha é largada por um viajante incauto entre a erva seca da pradaria. Não passa de uma centelha. Não é apenas um pequeno. O pé de uma criança pode pisá-la. Uma gota de chuva pode extingui-la. Mas o que é que coloca a pradaria a arder? O que leva as ondulantes ondas de chamas a afugentarem perante elas todas as bestas do campo? O que é que consome a floresta, fechando-a nos seus inflamáveis braços? O que é que queima a habitação do homem ou rouba ao ceifeiro a sua colheita? É essa centelha solitária, a uma centelha, a criadora das chamas. Assim também o é
com os pequenos pecados. Mantenha-se longe, Satanás. Elas são centelhas, mas o próprio fogo do inferno é apenas um crescimento delas. A centelha é a mãe do inferno e, embora seja tão pequena, eu não quero ter nada a ver com ela. Satanás começa sempre conosco, como fez com Acã. Ele mostrou a Acã, em primeiro lugar, uma formosa peça de vestuário babilônico e uma cunha de ouro. Acã olhou-as. Não era uma coisa tão pequena ao olhar? Acã tocou-lhes. Não era uma coisa tão pequena de fazer? Que pecado tão discreto tocar numa coisa proibida. Ele aceita-os e leva-os para sua tenda. E eis o pior, ele esconde-os. E por fim, ele deve morrer pelo terrível crime. Estejamos atentos a esses pequenos inícios do pecado. Os inícios do pecado são como deixar a água sair por uma pequena abertura numa barragem. Primeiro há um gotejar, depois um fluxo delgado, depois um filão de água e depois, por último, uma inundação, e uma muralha é varrida diante dela, um continente é afogado. Tenham cuidado com os pequenos inícios, pois eles levam a algo sempre maior e maior. Muitos homens chegam à forca e confessam que tinham começado com roubos pequenos, o roubo de um livro na escola, os pequenos furtos. Posteriormente, isso leva a se juntar a uma gangue de ladrões. Após juntar-se à gangue de ladrões, leva a crimes piores e, por fim, o ato foi consumado, o homicídio foi cometido, o que lhe traz uma morte vergonhosa. Os pequenos pecados atuam frequentemente como os ladrões o fazem. Por vezes, os ladrões levam com eles uma criança pequena. Eles colocam a pequena criança numa janela que é demasiado pequena para eles entrarem. E depois ela passa e abre a porta para que os ladrões entrem. Assim também atuam os pequenos pecados. Eles não passam de pequenos, mas eles entram e abrem a porta para os maiores. Um traidor dentro do acampamento pode ser apenas um anão e, no entanto, pode ir e abrir os portões da cidade e deixar entrar todo um exército. Temam o pecado, por mais pequeno que ele seja. Temam-no. Vocês não podem ver tudo o que ele contém. Ele é a mãe de 10.000 desgraças. A mãe da desgraça, dizem, é tão pequena como um ovo de inseto. E certamente, o mais pequeno dos pecados tem 10.000 desgraças a dormir dentro dele. Agostinho dá uma imagem do quão longe os homens irão quando outrora já iniciaram o pecado. Havia um homem que, numa discussão, declarou que o diabo criou as moscas. Bem, disse o homem com quem ele estava a discutir, se o diabo fez as moscas, então podemos dizer que o diabo fez os vermes. Bem, disse o outro, eu acredito que sim. Bem, disse o homem, se o diabo fizesse vermes, como é que sabes que ele não fez também pássaros pequenos? Bem, disse o outro, é provável que o tenha feito. Bem, concluiu o homem com quem ele estava a discutir, mas se ele fizesse pássaros pequenos, por que é que ele não pode ter feito os grandes? E se ele fez os grandes, por que é que ele não pode ter feito o homem? E se ele fez o homem, por que é que ele não pode ter feito o mundo? Vem, diz Agostinho, através de uma admissão de um pequeno erro, permitindo que o diabo tenha sido considerado como o criador de uma mosca, o homem passou a crer que o diabo foi o criador de tudo. Basta colocar um pequeno erro nas vossas mentes, colocar uma pequena maldade nos vossos pensamentos, cometer um pequeno ato de pecado na vossa vida, permitir que essas coisas sejam embaladas e acariciadas, favorecidas, mimadas e tratadas com respeito, e vocês não conseguem dizer até que ponto elas podem crescer. Elas são pequenas na sua infância. Elas serão gigantes quando tiverem atingido todo o seu crescimento. Vocês mal sabem o quão perto a vossa alma pode estar da destruição quando caprichosamente se satisfazem com o mais pequeno ato de pecado. Pode ser utilizado outro argumento para responder a esta tentação do diabo. Ele diz, não é apenas um pequeno? Sim, respondemos nós, mas os pequenos pecados multiplicam-se muito rapidamente. Como todas as outras pequenas coisas, há um maravilhoso poder de multiplicação nos pequenos pecados. Quanto mais pequena a culpa, mais frequente se multiplica. Pois o elefante tem apenas uma pequena cria
e multiplica-se lentamente, mas o afídio tem milhares de crias que nascem dele no espaço de 1 hora. Assim também o é com os pequenos pecados. Eles multiplicam-se rapidamente, para além de todo pensamento. Um transforma-se na mãe de múltiplos. E marquem essas palavras: os pequenos pecados são tão poderosos para a desgraça na sua multiplicidade, tal como se fossem pecados maiores. Já alguma vez ouviram falar da história dos gafanhotos quando eles varrem uma terra? Ontem estava a ler sobre o missionário que chamou todas as pessoas quando ouviu dizer que os gafanhotos estavam a chegar ao vale. E acendendo enormes fogueiras, eles esperaram afastar a corrente viva. Os gafanhotos não passavam de seres pequenos, mas parecia como se todas as fogueiras juntas tivessem sido abafadas. Eles marchavam sobre os corpos mortos e queimados dos seus camaradas e continuavam como uma corrente viva. Antes deles, tudo era verde, como o jardim do Éden. Atrás deles, tudo ficou seco e deserto. As vinhas foram dizimadas. As árvores perderam todas as suas folhas e estendiam seus ramos nus para o céu, como se o inverno as tivesse despedido de sua folhagem. Não havia nessa altura nada que fosse, nem uma única réstia de rama de erva ou ramo na árvore que até um bode pudesse comer. Os gafanhotos fizeram tudo isso e deixaram uma devastação total no seu caminho. Por que isso? O gafanhoto é apenas uma coisa pequena, sim, mas no seu número, quão poderoso eles ficam. Temam então um pequeno pecado, pois ele irá certamente multiplicar-se. Não é um, são muitos destes pequenos pecados. A praga de piolhos ou a praga das moscas no Egito foi talvez a mais terrível que os egípcios sentiram. Tenham cuidado com esses pequenos insetos pecados que podem ser a vossa destruição. Certamente que se forem levados a senti-los e a suspirarem perante eles e a orar a Deus para se libertarem deles, pode ser dito que em vossa preservação está o dedo de Deus. Mas deixem estes pecados em paz. Deixem-nos aumentar e multiplicar, e a vossa miséria está perto de vos apanhar. Não ouçam então a voz maléfica de Satanás quando ele clama: não é apenas um pequeno. Durante alguns anos atrás, não havia um único cardo em toda a Austrália. Um escocês que muito admirava cardos, muito mais que eu, pensou que era uma pena que uma ilha tão grande como a Austrália não tivesse esse maravilhoso e glorioso símbolo da sua grande nação. Ele, portanto, recolheu um pacote de sementes de cardo e enviou-as para um dos seus amigos na Austrália. Bem, quando elas aterraram, os oficiais devem ter dito: deixe-nas entrar, não é apenas um pequeno. Aqui está apenas um punhado de sementes de cardo. Deixe-nas entrar. Serão apenas cultivadas num jardim e nada mais. O escocês irá cultivá-las nos seus jardins. Eles a consideram uma fina flor, sem dúvida. Deixe-na entrar. Não passa apenas de algo que se destina a entretê-los. Assim, era apenas um pequeno, mas agora todos os distritos desse país estão cobertos com ele e transformou-se na peste e praga do agricultor. Era um pequeno, mas o pior que tudo isso contém já estava lá. A semente multiplicou-se e cresceu. Se tivesse sido um grande mal, todos os homens teriam sido colocados a trabalhar para destruir e não deixar entrar naquele país. Esse pequeno mal agora não será erradicado nesse país, pode-se dizer, até o dia do juízo final. Espinhos e cardos ele deve ter agora permanentemente. Feliz teria sido se o navio que trouxe essa semente tivesse naufragado. Não há bênção nenhuma para os nossos conterrâneos do outro lado do mundo nisso, mas apenas uma vasta maldição. Tenham cuidado com a semente de cardo. Os pequenos pecados são como ela. Tenham cuidado, pois eles não podem ser admitidos no vosso coração sem se espalharem. Esforçai-vos para se esquivarem deles assim que Satanás os apresentar. Ide, procurai pela graça de Deus e do seu Espírito Santo para mantê-los afastados, pois se não o fizerdes, esses pequenos pecados irão se multiplicar tão rapidamente que serão a vossa ruína e destruição. Uma vez mais,
os pequenos pecados, afinal de contas, se olharem para eles de outra forma, são grandes. Um pequeno pecado envolve um grande princípio. Suponha que amanhã os austríacos enviassem um grupo de homens para a Sardenha. Se eles enviam apenas uma dezena, seria igual a uma declaração de guerra. Pode ser dito, não é apenas um muito pequeno número de soldados que nós enviamos? Sim, teria sido respondido, mas é o princípio da coisa. Vocês não podem ter permissão de passar impunes ao ponto de enviarem soldados para dentro das nossas fronteiras. A guerra deve ser proclamada, porque vocês violaram a fronteira e invadiram o território. Não é necessário enviar 100.000 tropas para um país quebrar um tratado. É verdade que a quebra do tratado pode parecer pequena, mas se a mais pequena das brechas for permitida, o princípio perde-se. Há muito mais no princípio do que os homens conseguem imaginar. Num pecado contra Deus, não é tanto a coisa em si, mas o princípio da coisa que Deus olha. E o princípio da obediência é tão quebrado, tão desonrado por um pequeno pecado como é por um grande pecado. Ó homem, o Criador te fez para que tu lhe obedeças. Tu quebras a sua lei, tu dizes que não passa de uma pequena brecha. Ainda assim, é uma brecha. A lei é quebrada. Tu és desobediente. A sua ira cai sobre ti. O princípio da obediência já está comprometido na tua mais pequena transgressão e, portanto, ele é grande. Além do mais, não sei se as coisas às quais os cristãos chamam de pequenos pecados não são, afinal de contas, maiores que aquilo a que eles chamam de grandes pecados, em alguns dos seus aspectos. Se vocês tiverem um amigo e ele lhes causar um desgosto para desfrutar de 10.000 libras, vocês dizem, bem, ele tinha uma tentação muito grande. É verdade que ele cometeu um grave erro, mas ainda assim ele enganou-me com algum propósito. Mas suponham que o vosso amigo iria maltratar e afligir a vossa mente por 1 centavo. O que vocês pensariam disso? Isso é devasso, diriam vocês. Este homem o fez por pura malevolência contra mim. Agora, se Adão tivesse sido negado pelo seu Criador a todo o paraíso e tivesse sido colocado num deserto rochoso, não acho que ele teria tomado todo o paraíso só para ele. Mas pense no pecado que ele cometeu. Ele tinha todo o paraíso e foi-lhe negado apenas uma árvore. Ele simplesmente roubou uma única fruta da árvore proibida. A transgressão envolveu um grande princípio, porque ele o fez arbitrariamente. Ele tinha tão pouco a ganhar, ele tinha tanto a perder quando desonrou a Deus. Tem sido dito que pecar sem tentação é pecar como o diabo, pois o diabo não foi tentado quando pecou. E pecar com nada mais que uma pequena tentação é pecar como o diabo. Quando há uma grande tentação sendo oferecida, não digo que haja desculpa, pois não há, mas quando não há nenhuma, onde o ato não passa de algo tão pequeno, trazendo nada mais que um pequeno prazer e envolvendo nada mais que uma pequena consequência, há devassidão no pecado que faz com que seja maior o desvio moral do que as outras desigualdades que os homens cometem. Sim, vocês clamam contra um grande crime quando este é descoberto. Vejam quanto ele roubou aos homens. Eu sei, Deus proíba que eu crie qualquer desculpa para ele. Mas esse homem tinha um nome a manter e estava arruinado. Ele tinha milhares de tentações diante dele para ficar imensamente rico. Ele pensou que nunca seria descoberto. Ele tinha uma família para manter. Ele envolveu-se em hábitos caros. E há muitas coisas que podem ser ditas em relação à sua debilitação. Mas vocês, se vocês se satisfazem em algum ligeiro pecado que vos dá quase nenhum prazer, que envolve nenhum interesse importante, pelo qual não tem nada a ganhar, eu digo que vocês pecam devassamente. Vocês cometeram um ato que tem nele o próprio vírus e amargura da premeditada, obstinada concepção da desobediência, porque não há sequer debilitação ou desculpa ou satisfação que vocês iriam ganhar de algo assim. Os pequenos pecados são, afinal de contas, pecados tremendos, vistos à luz da lei de Deus, visto como envolvendo a quebra da inviolável norma da justiça e considerados como sendo cometidos devassamente.
Eu digo que eles são grandes, e não sei se os pecados que os homens concebem como sendo grosseiros e grandes são de alguma forma maiores na realidade que estes que chamamos pequenos.